Bom dia, boa tarde, boa noite, caro aluno, cara aluna da FATEC de Mogi das Cruzes. Aqui é o professor Luiz Carlos, da sua disciplina de pesquisa operacional. Estou aqui retomando o nosso tema número 1, que é o modelo econômico simplificado, custo, lucro e receita. Tema este a ser desenvolvido na modalidade remota. Você já assistiu aí aos vídeos da teoria, da introdução teórica, também assistiu mais 2 vídeos referentes à modelagem matemática realizada no Excel e à solução realizada no GeoGebra. E agora aqui, neste vídeo, venho trazer a você a solução algébrica do nosso primeiro problema exemplo. Este problema ele na verdade ele é relativamente simples. No decorrer aí das aulas você vai acabar percebendo isso quando a sua expertise melhorar. Este problema, como se trata de um problema de primeiro grau, pode ser resolvido manualmente através aí dos recursos da álgebra. Naturalmente, os problemas mais sofisticados, aí deveremos lançar mão aí do Excel e do GeoGebra para fazer a modelagem e aplicar a resolução. Então vamos seguir. Este é o nosso exemplo de sala de aula que estamos trabalhando. É só o retomando, leia-o antes e também assista os outros vídeos anteriormente para que você possa dar sequência. Neste problema, aquela pequena empresa que tem um custo fixo de R$ 15.000 por mês e o custo de produção de cada item é R$ 6 e esse produto é vendido por R$ 10. Lembrando que isto pode ser tanto um modelo de negócio que está sendo estudado, quanto algum negócio que já esteja em andamento e você está realizando aí a modelagem para ter um entendimento maior do que está ocorrendo. Então, nosso objetivo aqui é encontrar o ponto de equilíbrio para esse negócio, que vai nos ajudar a fazer uma análise do que está acontecendo. Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, vamos destacar aqui o seguinte aspecto. Neste problema, nós conseguimos reconhecê-lo como um problema de primeiro grau em função das taxas que estão envolvidas. Taxas constantes, como vimos na teoria, nos remetem a um problema de primeiro grau. A primeira taxa é o custo variável, R$ 6 por item produzido. A cada item que eu produzo, eu tenho um acréscimo de R$ 6, dentro, naturalmente, desse contexto que eu tenho. Não estamos aqui avaliando aí a possibilidade de ampliação ou diminuição do parque instalado. Com o parque instalado que eu tenho, o meu custo é esse, um custo variável de R$ 6 por unidade. É variável porque depende da quantidade que eu produzo. Então, essa característica de ser uma taxa constante, sempre R$ 6 a cada produto produzido, já me remete ao comportamento de uma função de primeiro grau linear. A mesma coisa acontece com o preço de venda. Cada item é vendido a R$ 10. O preço de venda também é constante, não está oscilando dentro desta nossa análise. Portanto, isso também remete a um comportamento linear para a nossa receita. Lembrando que receita é o valor proveniente aí das vendas e o lucro é a diferença entre a receita e o custo. Muito bem. Ainda temos o custo fixo, que é R$ 15.000 por mês. O custo é fixo referente ao aluguel e a demais custos que não estão ligados à variabilidade de produção. Então está bom. Vamos lá, vamos agora para a resolução manual e algébrica. Eu vou aqui abrir o nosso caderno para que possamos realizar esta solução. Vou aqui colocar o nosso caderno no formato aqui vertical para que tenhamos mais espaço. Então, vamos identificar os nossos componentes, né, deste problema. Custo fixo. Nosso custo fixo, pelo enunciado, está lá de forma explícita. Opa! Vamos aqui, ó, aproveitar e aplicar aqui a borrachinha para apagar aqui. Nosso custo fixo, R$ 15.000. O que mais que temos? Custo variável. Nosso custo variável é variável porque está ligado à quantidade produzida
é de R$6 por item produzido, R$6, né? Por item. Isso é uma taxa, temos um quociente. Outra informação que temos no problema, a nossa receita, né? A nossa receita é o preço de venda, que eu vou chamar aqui de PV. Nosso preço de venda é R$10 por item também. R$10 por item. Muito bem. Para a solução algébrica, nós temos que o nosso custo total, em função da quantidade produzida e vendida, no caso aqui como é custo da quantidade produzida, ele pode ser dado, o custo total, em função de x. X, nós batizamos de x aí a quantidade produzida. Poderia ser qualquer outra letra. Ele é dado pelo custo fixo mais o custo variável vezes a quantidade produzida, que é x. E a nossa receita, conforme vimos, ela é dada pela expressão preço de venda vezes a quantidade vendida, que também é x. X é quantidade produzida e vendida. Então, esse modelo, com estas expressões matemáticas, vão sempre servir aí para as funções somente de primeiro grau. Com isso, nós conseguimos escrever as funções. Repare, ó, o nosso custo total em função de x é igual ao custo variável, que você identificou no enunciado, que é 15 mil, desculpa, custo fixo, que é 15 mil, mais o custo variável, que é R$6, vezes a quantidade produzida expressa por x. E a nossa receita total, também aqui, em função da quantidade vendida, que é x, ela é o preço de venda, que é R$10, vezes a quantidade vendida aí, que é x, né? Não preciso botar o pontinho aqui entre o número e a variável, porque está subentendido em matemática, toda vez que eu tenho um número e um símbolo, a operação que está subentendida é a operação de multiplicação. Então pronto, ó. Aqui eu tenho as minhas expressões do custo e da receita para uma função de primeiro grau. Para uma função de grau maior, polinomial de grau maior, ou qualquer outra função trigonométrica, exponencial ou logarítmica, não vai haver essa facilidade na identificação. E aí o Excel vai se mostrar bastante útil com sua ferramenta de modelagem matemática, que nós utilizamos através do menu linha de tendência, através lá da funcionalidade do Excel chamada linha de tendência. Muito bem. Então agora vamos seguir. Vou passar para a próxima página, mais uma página aqui para nós, página em branco. Então o nosso objetivo para fazer uma pequena análise aí, ou desse modelo, ou desse negócio que já está em andamento, é determinar o ponto de equilíbrio. No ponto de equilíbrio, o custo total é igual, opa, faltou um parênteses aqui, a receita total. E o lucro, naturalmente, é o lucro em função também da quantidade produzida e vendida. Quando o custo é igual à receita, o lucro é zero. Esse é o conceito de ponto de equilíbrio, ou break-even, conforme vimos aí na teoria. Então, para determinar o ponto de equilíbrio, que é composto de duas informações, a quantidade do ponto de equilíbrio e o custo e a receita que possuem o mesmo valor no ponto de equilíbrio. São essas duas informações que temos que determinar. Então vamos usar aqui a primeira expressão, custo igual a receita. Então o custo, como nós vimos, o custo é 15 mil mais 6x igual a 10x. Muito bem. Então, aqui eu tenho uma equação do primeiro grau, uma equação com uma incógnita que você deve aprender a resolver. Deve saber resolver. Escrever 15 mil mais 6x igual a 10x, ou escrever 10x, que é a receita, igual ao custo, é a mesma coisa. Não tem qualquer uma das duas expressões significam a mesma coisa. Tá? Vou trabalhar a partir dessa segunda expressão que me parece que é aqui estamos mais acostumados. Então eu vou pegar o 6x e passar para o outro lado da igualdade, e naturalmente a hora que eu fizer isso ele vai trocar o sinal. Então vai ficar 10x menos 6x igual a 15 mil. 10x menos 6x eu posso operar, porque está tudo em x, resulta 4x. 4x igual a 15 mil. E finalmente aqui
O 4 está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado dividindo, então eu vou ficar com x igual a 15.000 dividido por 4. 15.000 dividido por 4. E agora basta fazer a conta, 15.000 dividido por 4, eu tenho 3.750 unidades. Esta é a quantidade a ser produzida e vendida para que alcancemos o ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio se dá no patamar de produção de 3.750 unidades. Muito bem, vamos seguir. Agora vamos calcular a receita e o custo neste ponto de equilíbrio, que é 3.750. Então, a receita e o custo no ponto de equilíbrio, lembrando, né, ó, ponto de equilíbrio, né, nós temos o quê? Receita igual ao custo. Ou custo igual a receita, tanto faz, custo e receita total. Como eles são iguais, eu posso escolher qualquer uma das duas expressões para calcular a receita e o custo. Vou escolher a mais fácil, que é a receita. A minha receita foi dada pela fórmula 10 vezes x. A receita para o ponto de equilíbrio, que é quando o x vale 3.750 unidades, é igual, portanto, a 10 vezes, eu vou colocar o pontinho aqui, o x, que é de 3.750 unidades. Muito bem. 10 vezes 3.750, eu fico com a minha receita, portanto, igual a o valor de 10 vezes 3.750, R$ 37.500. Lembrando que como a receita é igual ao custo, o meu custo também é igual aos mesmos R$ 37.500. Portanto, agora, passando tudo isso a limpo, vou trocar até a cor da canetinha aqui, para nós darmos a conclusão. Vou colocar aqui a cor preta. Portanto, no meu ponto de equilíbrio, break-even, né, eu tenho a quantidade a ser produzida e vendida igual a 3.750 unidades. E eu tenho o meu custo igual à minha receita de R$ 37.500. Muito bem, essas são as duas informações aí com as quais eu devo proceder à análise. Vou dar um exemplo de análise aqui para vocês. Antes disso, eu vou esboçar o gráfico, né? Como você viu lá no GeoGebra, fica muito simples, é só você digitar as funções matemáticas. Aqui teremos um trabalhinho a mais. Então, mais uma folha em branco para nós. Vou esboçar aqui o gráfico. Para esboçar o gráfico aqui, vou trocar a cor da minha canetinha, vou usar aqui o azul para esboçar o eixo. Isso aqui é só um esboço, estou fazendo um esboço, eu não tenho régua aqui. Então você me perdoe aí a tortuosidade das linhas, né? Aqui eu vou expressar o x, aqui eu vou expressar o r de x e o c de x no eixo vertical e a quantidade de x no eixo horizontal. E agora vamos colocar o custo primeiro. O custo vamos colocar em vermelho. Então o custo começa com R$ 15.000. Então 15.000 é um ponto fixo aqui do eixo vertical. Então aqui tem o 15.000. E ele é crescente, porque o meu custo, a taxa do meu custo, taxa de variação do meu custo é crescente. É R$ 6 por item produzido. Então uma reta crescente. Essa reta, que é a reta do meu custo. E aqui eu tenho os R$ 15.000. Opa, vamos caprichar aqui um pouquinho. Apagar aqui, ó, cadê minha borrachinha? Minha borrachinha, isso. Vamos apagar aqui, ó. E vamos escrever aqui que este ponto inicial é os R$ 15.000. Certo? E crescente, reta crescente. Aqui para trás não me interessa, posso até pontilhar, porque não existe quantidade negativa. E agora vamos traçar a minha receita. A minha receita no ponto de equilíbrio, né, é de R$ 37.500, isso nós já vimos. Mas desenhar o gráfico aqui, vou desenhar aqui graficamente. Então a minha receita, ela começa na origem do eixo do sistema cartesiano, porque se eu não vendo nada, não tenho nada de receita, então é zero.
Repare que a receita não tinha uma parte fixa. E ela cresce a uma taxa de 10 reais por cada item vendido. Repare, com as duas funções matemáticas, né? Vou até retornar lá porque isso é bastante importante. Ó. Com as duas funções matemáticas, você já teria essa percepção. Repare, ó, esse 6 aqui é a taxa de variação do nosso custo e esse 10 é a taxa de variação da nossa receita. A receita cresce de 10 em 10 e o custo cresce de 6 em 6. Isso é um ótimo indicativo para o nosso negócio, porque significa que em algum momento, né, a receita, mesmo que comece antes, porque se eu não vendo nada eu não tenho nada, vai alcançar o custo. Se esses dois valores fossem iguais, a minha receita nunca alcançaria o custo. E se o valor da taxa do custo fosse maior que o da receita, o que não é o caso, né, a minha receita também nunca alcançaria o custo. Então essa é uma informação bastante preciosa que já sai da modelagem matemática. Então vamos lá, vamos desenhar a nossa receita. Então ela começa aqui no zero, é uma reta crescente também, porque a taxa de variação da receita é 10 positivo. Eu já sei que encontra no ponto de equilíbrio, então eu vou fazer aqui, desenhar de tal forma que encontre. A verdinha aqui é a receita, e aqui eu tenho o ponto de equilíbrio. Eu vou trocar a cor da canetinha de novo, colocar preto. O ponto de equilíbrio, como a receita é igual ao custo, é justamente o ponto de encontro entre essas duas informações. E aqui eu vou ter o valor da minha quantidade produzida no ponto de equilíbrio, que é 3.750 unidades, correto? E aqui eu vou ter o correspondente aqui na minha vertical da minha receita do meu custo no ponto de equilíbrio, que como nós vimos é R$ 37.500. Muito bem, agora eu tenho condições de fazer a minha análise. Repare, ó, vou trocar a cor de novo. Aqui, essa região é a região de prejuízo, porque a minha reta vermelha está acima da reta verde. Ou seja, o meu custo está acima da minha receita. No ponto encontrado aqui, nesse ponto aqui, é o ponto de equilíbrio, porque a minha receita é igual ao meu custo. Geometricamente é o encontro das duas retas. Acima desse ponto, agora eu vou trocar a cor, né, novamente, vou pintar de verdinho. Nessa região aqui é a minha região de lucro, porque a minha receita, que é a reta verde, está acima do meu custo da reta vermelha. Então assim nós temos um esboço gráfico do que está acontecendo. Naturalmente, se você precisar esboçar isso, você vai fazer com capricho, aí, utilizando régua, né? Proporcional. Precisa ser apenas proporcional. E agora a nossa análise. Preste atenção na análise, porque essa é uma forma de realizar essa análise que você vai utilizar aí nos demais problemas. Para atingir o ponto de equilíbrio, precisamos fabricar e vender 3.750 unidades. Quando estivermos nesse patamar de produção de 3.750 unidades, o nosso lucro será zero. A nossa receita igual ao custo, obviamente. E nós teremos uma receita e um custo de R$ 37.500. Acima do patamar de produção de 3.750 unidades, nós começamos a ter lucro, receita acima do custo. E abaixo do patamar de produção de 3.750 unidades, nós temos prejuízo, custo maior que a receita. Ponto final. Essa é uma análise que poderíamos fazer com esse gráfico e com essa modelagem matemática que nós realizamos aqui. Lembrando, esse é um modelo de negócio e poderia ser também já algum negócio que estivesse em andamento e nós estaríamos realizando a sua análise. Enquanto modelo de negócio, repare que esses números são bastante importantes, né? O 3.750, eu preciso, né, verificar se é um modelo de negócio, se a minha planta instalada tem capacidade para produzir esses 3.750 itens. E essa já é uma verificação bastante útil. Se não tiver, eu preciso ajeitar meu modelo de negócio. E também outra informação importante é que se eu tenho mercado para consumir esses 3.750 itens. Naturalmente, se eu não tiver, se o mercado já estiver saturado, ou se com essa quantidade satura o mercado, mais uma vez é indicativo de que o negócio precisa ser ajustado. E eu também posso usar o valor aqui dos R$ 37.500 para essa análise enquanto modelo de negócio. Os R$ 37.500 está me dizendo que eu vou ter um capital aí girando dentro da minha empresa
de R$ 37.500, envolvido tanto nos custos quanto nas vendas. Então eu também preciso avaliar se eu tenho esse capital, né, se eu consigo fazer esse capital de R$ 37.500 girar dentro da minha empresa. Essas também seriam análises aí que eu poderia fazer para esse modelo de negócio, né? Lembrando sempre que está baseado numa planta fixa, né? O meu custo de produção variável é de R$ 6 por unidade. Com a variação do mercado, esse custo pode aumentar ou decrescer, mas eu preciso de um ponto de partida para fazer a análise. Muito bem, meus queridos, espero e queridas, espero que tenha ajudado a vocês e tiramos as dúvidas durante as aulas. Bons estudos!